Oi, Poliana. Boa noite, Rubem, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tá me escutando direitinho? Tô sim. Você também tá me ouvindo Tô direito? ouvindo. Então, pronto. Podemos Isso. começar o nosso bate-papo. Podemos conversar, né? E depois aí de alguns meses, né? De alguns meses aí de consolidação de algumas medidas, vamos ver como é que está aí sendo isso no dia a dia, né? Sim. Vamos ver como é que Ficou. está, como é que as empresas estão desempenhando, né, essas normativas no seu dia a dia. E aí, Rubem, acredito que todo mundo já nos conhece, né? E para quem não conhece, né? O meu nome é Poliana. Mais uma vez agradecer aqui o convite da Controller, né, em participar desse bate-papo. E aí eu queria começar, já sem muitas delongas, a gente revivendo, viu, Rubem, aquelas legislações, as primeiras medidas. Vamos fazer um Legal. resumo bem, Vamos fazer uma linha do tempo. Vamos uma linha comentar. bem rápida para a gente saber quais foram as legislações, né, quais foram as medidas que houveram nesse período de pandemia até agora, e a gente poder aí responder as perguntas que vão surgir. Bom, então mandem suas perguntas que a gente vai aqui tentar sanar todas as dúvidas. Então, a primeira medida que teve foi aquela medida provisória 927, gente. E naquela medida, né, vamos dizer, desenhados, né, as seguintes medidas, né, as férias coletivas, antecipação de férias individuais. Também foi desenhada a questão do próprio acordo entre empregado e empregador, né? E esse acordo, lembrando que ele ainda está valendo, na verdade, ele vale mais do que a convenção e legislação, né? Respeitando-se, porém, a Constituição. É assim, Rubem? Isso. E aí a questão do teletrabalho também, que é o home office, o famoso home office, que também teve algumas mudanças, né? Nas quais esse home office foi colocado de maneira unilateral pelo empregador, né? Ele poderia fazer essa opção de forma unilateral pelo empregador. E também tivemos a extensão do banco de horas para 18 meses nessa mesma MP. Tivemos deu aqui a minha internet, me escutou? Não, não, cortou. Deu certo? Deu certo agora. Pronto, e aí eu finalizei aqui a MP 927 com aquela prorrogação do FGTS, lembra? Que aí o Sim, sim. FGTS poderia ser O famoso diferimento do FGTS. pronto, a postergação, isso mesmo, diferimento. E aí a gente passa para a MP, logo em seguida teve a MP 928, no dia 23 de março, né? Suspendendo algumas coisas, mas aí eu não vou entrar nem nesse mérito, porque senão a gente vai demorar muito, mas também é algo que já está bem consolidado. Mas aí, Sim. depois da 927, veio a 936, né, de 1º de abril. E essa 936, aí sim, ela colocou em prática a questão da suspensão do contrato de trabalho, né, da redução desse contrato de trabalho também. Previu a questão da estabilidade do empregado nesse período de redução e de suspensão. Ela trouxe a redução, a suspensão, normatizou a questão da estabilidade dos acordos, firmou as regras para esses acordos individuais e fez a distinção do que precisaria ter o aval do sindicato, né, que seriam os acordos coletivos. Além da 936, depois a gente teve também a normatização daquela portaria da Previdência Social, a 10486, que impôs Sim, regras que mais é aqui, foi específicas, agora, recentemente, né? que começa a sua área aí, que começa as discussões jurídicas. Pronto. Essa portaria eu ia deixar ela para o final, porque eu fiz a linha cronológica, mas vamos falar dela logo. Que ela veio aí tirar uma série de dúvidas
sobre o benefício, né, emergencial, que é o BEM, né? Ela até colocou dessa forma, com essa sigla, o BEM. E aí, nesse caso, ela veio trazendo algumas polêmicas, né, Rubem? Muitas. Principalmente na prática. Eu vou até passar aqui minha colinha, peraí. Então, assim, ela fez a questão, ela deu a possibilidade da redução e da suspensão, mas ela fez de uma forma onde, vamos dizer, na prática, facilitou operacionalizar essa redução e essas suspensões, as quais que eu acho que você está dizendo que pode gerar aí uma polêmica, né? Que é a questão dos aposentados. Dos aposentados, assim? Isso, né? Pronto. Ficou a grande discussão. A medida provisória com força de lei é omissa nessa relação. Ela diz que pode se aplicar a medida provisória, não tem direito ao benefício. Em seguida sai uma portaria dizendo que não pode suspender porque não tem direito a benefício. Aí ficou essa contradição. Juridicamente, a gente tem essa briga aí das duas normas. A gente sabe que a medida provisória tem características de lei, né? A partir da publicação ela tem força de lei, já a portaria não poderia normatizar algo contrário que está previsto em lei, correto? Ela fez uma série de regulamentações no benefício emergencial em termos de execução, operacionalização desse benefício. E aí ela colocou que justamente meu amigo Rubem diz, ela proibiu, né, na verdade, ela impediu que aposentados, logicamente pessoas que recebem o benefício da Previdência, tivessem seus contratos suspensos ou reduzidos. E aí, o que aconteceu? Ao contrário da MP, né, 936, que contraria a isso. E aí, juridicamente falando, a gente tem no direito constitucional o que a gente chama de hierarquia das leis, né? E aí, a portaria, ela de fato, hierarquicamente, é menor do que a medida provisória que tem força de lei. Então, essa é uma discussão, pelo que eu andei pesquisando ainda hoje, a Secretaria do Trabalho, né, através do Ministério da Economia, ainda vai se posicionar sobre vamos dizer, esse artigo, esse texto, né? Por quê? Porque está se cogitando também, viu, Rubem, até a validade da suspensão e da redução dos contratos que foram feitos pela MP 936. Né? Então, eu vi essa discussão. Esses aposentados, né? Eles, de fato, já não iam receber o benefício emergencial. Isso foi dito nessa própria MP. E aí a portaria vem dizendo, não pode fazer a suspensão, não pode fazer a redução. Na prática, Rubem, quem vai arcar com isso hoje Oi. Tô te ouvindo. Pronto. Então, na prática, o empregador teria que manter esses empregados aposentados, né, na sua folha de pagamento, normalmente arcando com todos os custos de salários, não é assim? E recolhimento. Isso. E é isso, viu, doutora, que assim, o posicionamento lá na portaria, na 10486, ele fala que mesmo o empregador tendo o aval do sindicato para fazer esse acordo com o empregador, para o empregador. Então, o cara pode ter o aval do sindicato, ainda vai ter que custear todos os valores devidos ao empregado nesse período de contrato. Pronto. Eu quero acreditar, viu, Rubem, aí de uma visão jurídica e, como eu falei, em relação a essa tese mesmo do nosso ordenamento jurídico em relação à hierarquia das leis, eu quero acreditar que eles vão reavaliar esse artigo.
né? Até porque, pela segurança jurídica, já existem pessoas que estão com seus contratos suspensos nessa condição e reduzidos nessa condição, na Sim, condição da sim. MP. Na condição da E MP. até porque E a aí, gente tem, a gente tem uma gama considerável de empregados nessa situação de aposentados que continuam ativos, continuam trabalhando, e esses empregadores estão com os estabelecimentos totalmente fechados, por força dos decretos. a sua que está aqui. Ou é a minha internet ou é a sua. De vez em quando. Tá dando um mudo aqui. É, mas está bem pouquinho. Então dá para a gente Pronto. desenvolver. Pois é, então Então, assim, tem essa situação, a gente precisa também, eu concordo, acredito que isso vai ser revisado, que o Ministério da Economia, através da Secretaria de Trabalho, vai se pronunciar referente a isso e traga uma segurança para o empresário com relação a essa situação. pronto. Outra coisa bem interessante que essa portaria trouxe, e aí, gente, se vocês tiverem uma situação prática, quiserem mandar suas dúvidas, a gente está aqui conversando, mas já vai também sanando as dúvidas de Aqui vocês. tem uma aqui, doutora, a gente não tratou ainda, mas deixa eu procurar aqui. Eu acho que Tem é uma uma de pergunta teletrabalho. sobre o home office, né? Se o home office vai ser uma modalidade que vai ser regulamentada por lei. Na realidade já está, né? Lá na reforma trabalhista, eu não lembro o número da lei que institui, que traz a reforma, mas lá já está a previsão do teletrabalho. O que a gente teve agora foi uma flexibilização de algumas regras nesse período de pandemia, né? Pronto, deixa eu ver aqui, não sei quem perguntou, mas isso mesmo que você falou, a questão do teletrabalho e home office, ela já foi previsionada, né, na reforma trabalhista em 2007, em 2017, desculpa, e aí, em novembro de 2017. E aí, o que acontece? Então, a gente está trabalhando com algo que agora será utilizado, mas que futuramente não. Né? Então, a medida do home office é temporária, a medida da suspensão e da redução é temporária, então não vai autorizar acordos futuros individuais com o empregado, ou seja, passando esse período de calamidade pública, se porventura eu quiser negociar suspensões, reduções, eu preciso do auxílio obrigatório do sindicato, conforme consta lá no artigo 7º da Constituição Federal. Então, assim, tudo que a gente está vivenciando é só para atender esse período de pandemia. Então, o home office, ele já vinha, sim, sendo... vamos dizer, algumas empresas que se amodam a esse tipo de modalidade de trabalho já estavam adotando, mas o que a gente tem hoje, como o Rubem falou, é a flexibilização dessa modalidade, né? E aí, interessante que essa semana eu recebi uma pergunta sobre a questão dos custos do home office, né? E de quem é que vai custear, se a minha internet, a internet do empregado, ela tem que ser uma internet mais, vamos dizer, mais potente, vou utilizar essa palavra, né? E aí, tudo é uma questão de diálogo. Quando você vai colocar o home office, ele foi flexibilizado na MP, na primeira, na 927, e o empregador poderia ter a faculdade de transferir esse empregado da modalidade presencial de trabalho para o teletrabalho, ok? Só que ele poderia fazer isso, não precisaria de formalizar na CTPS, né? Não teria essa questão de formalização em CTPS, mas era necessário que existam, né? É necessário que exista algumas regras que devem ser negociadas entre empregado e empregador. Uma delas é essa questão de equipamentos, né? Essa questão de como a pessoa vai desenvolver o trabalho dela, né, no home office. E aí o empregador pode vir Pronto, voltei. Então, mais uma vez, a questão da pessoa não ter computador, Rubem.
Ah, eu não tenho um computador, como é que eu faço? Minha internet é lenta, como é que eu faço? Quem é que vai arcar com esse custo? Então, com esse custo. Então, a empresa, junto com o empregado, teriam que entrar num consenso. Questão de não ter computador, eu já vi algumas soluções de empresa, acredito que você já viu também, da empresa fornecer incomodado um computador, um notebook, né? Sim. Pagar parte da internet também, eu já vi, né? Então, para aumentar a potência da internet, então pagar uma parte da internet. Mas isso tudo tem que ser acordado, ok? O importante que se diga é que o empregador tem que dar total condições de execução do trabalho desse empregado. Okay? Doutora, ainda nesse assunto, a gente tem aqui uma pergunta da Luzia. Qual o problema jurídico que pode ser causado para a empresa por conta do home office? Bom, a questão do home office, problema jurídico seria o que eu posso, vamos dizer assim, conjecturar. O home office, como eu falei, essa questão de equipamento, tá bom? Mas as pessoas falam também muito da questão da jornada desse home office. A pessoa trabalhar mais do que a jornada, né? Que é a questão das horas extras. Então, mais uma vez, se eu for adotar, vamos dizer, o sistema mesmo de home office, se eu for adotar mesmo o sistema, aqui tá do mesmo jeito. Voltei. Então, as pessoas que trabalham com office, elas não têm jornada pré-estabelecida, ok? A primeira coisa. De acordo com a reforma trabalhista que implementou o teletrabalho, essas pessoas que estão nesse regime não têm jornada estabelecida. Mas vamos lá. E aí eu acredito que eu não sei se vai responder a dúvida da minha colega. Se o empregador, de alguma forma, controlar essa jornada, né? Por exemplo, login em sistema, a questão de intervalos. Então, se o empregador, de alguma forma, nesse momento de pandemia, controlar essa jornada, então ela sai um pouco desse formato de teletrabalho e ela vai para o controle de jornada. Ok? Mas isso, lembrando, como eu falei no início, o teletrabalho, ele não, pela reforma, ele não tem esse controle de jornada. Só se for comprovado que o empregador faça esse controle. Aí sim, aí a gente pode falar aí de uma futura hora extra, algum problema na justiça em relação a nesse sentido. Talvez um não pagamento nesse sentido. Não sei se eu respondi aí a pergunta da minha colega. Eu entendo que seja isso. A grande discussão é essa questão da infraestrutura e essa questão da jornada, né? Acaba que a gente trouxe aí nas MPs essa flexibilização, a própria reforma prevê essa não exigência desse controle de jornada, dessa flexibilização do trabalho na modalidade home office, mas fica essa insegurança. Então, assim, como você falou, com os acordos, né, mantendo como você orientou, essa questão de infraestrutura, de computador, de internet, acordado entre as partes, e essa questão da jornada, a gente sempre buscando essa segurança nesse ponto. Vamos se existir esse controle... jornada, né? Então, se for estabelecido que não existirá esse controle de jornada, então ele vai para o formato do teletrabalho mesmo da reforma trabalhista e não da flexibilização que teve. Até porque também, como você falou, lá na MP, isso está claro lá no texto, que o trabalho, né, vamos dizer, o tempo que o empregado se coloca usando apps ou a qualquer tipo de comunicação, ele não vai entrar na jornada de trabalho desse empregado, ok? E aí, eu estou aqui assim, querendo comentar contigo, Rubem, ainda a questão da portaria, né? Que foi agora recente.
E aí, a portaria também, além de... Vão mandando aí as dúvidas de vocês. A gente saiu aqui da porta, a gente saiu da porta, estávamos falando sobre a portaria 10.486 de 2020, fomos para o teletrabalho, vamos voltar de novo para a portaria, para quem está chegando agora. E aí, lá na portaria, está dizendo que as pessoas que foram admitidas, né, até o dia 1º de abril, com Isso, uma informação até o dia discussão 2 de abril, grande. não é assim? Isso. Pronto, outra discussão. Eu só trago polêmicas aqui, viu, Rubem? Então, outra discussão é justamente essa. Essas pessoas que foram contratadas recentemente, elas não vão ter direito ao benefício emergencial, né? E aí a pergunta, como é que fica a folha de pagamento desse empregador que contratou Pronto. Como é que ficaria esses empregados, né, admitidos após esse AMP 936? Então, eu não sei como está sendo sua prática, mas é como a própria portaria diz, eles não podem receber o benefício emergencial. Então, primeiramente, na letra nua e crua da lei, o empregador teria que arcar com os custos desses empregados nas suas folhas de pagamento. Isso, deixa eu lhe trazer aqui uma informação. Nós efetuamos umas consultas, o Ministério do Trabalho aqui no Ceará estabeleceu um plantão fiscal e nós achamos, por segurança, de fazer uma consulta, vamos ver o entendimento do órgão fiscalizador. Então, a gente formalizou essa consulta. Qual era a interpretação? A portaria diz que não tem direito ao benefício, mas eu posso afastar? Esse foi o nosso questionamento. Segundo o MTE, não pode. Tá? A resposta que nós obtivemos foi essa, que não poderia firmar nenhum acordo previsto na MP 936 para os admitidos a partir de 1 de abril. Né? Esse foi o parecer que eles nos deram. Eu acho uma solução... Pronto, eu imaginei, sim, que poderia ser nesse sentido quando você começou sua fala. Eu acho que poderia ser uma solução, Rubem, não sei como é que está sendo também essa tua prática. Talvez, porque a questão de redução e suspensão, ela deve ser comunicada e negociada com o sindicato. Seria interessante ele talvez procurar o sindicato, né, e pedir ou fazer um acordo coletivo nesse sentido, dependendo de como é que está a situação, se tem muitos funcionários com esse perfil, né, de admitidos após a MP, né? Então, seria uma possibilidade, uma solução para as empresas. Eu entendo, doutora, que assim, algum tipo de negociação. O principal ponto dessa interpretação é o fato, acho que até de evitar situações fraudulentas. Né? Quando você deixava aberto, ficava muito fácil de você admitir uma pessoa dia 2 de maio que nunca trabalhou e de repente, mas aí vocês estão conjecturando que o empregador teria essa prática errada de burlar a lei. Bom, pessoal, é uma segurança que o Ministério do Trabalho está procurando dar na concessão desse benefício. Então, se em 1 de abril já estava em crise, nós já estávamos com praticamente 12 dias de pandemia, com algumas medidas provisórias já vigentes, algumas medidas, qual era o sentido de se admitir aqui no nosso cenário, falando de Ceará, a gente já com decretos de isolamento vigentes, lojas fechadas, comércio fechado, indústrias paradas. Então, qual era o sentido dessas admissões? Foi possível? Foi. Entendo que foi possível, que ocorreu, mas ocorreram naqueles estabelecimentos e naquelas funções que realmente demandavam um acréscimo no quadro de pessoal. Então, não fazia sentido que isso ocorresse de forma já iniciando num acordo de redução ou de suspensão de contrato. Sim, até concordo com você, o governo de admissão, né? Essa limitação veio através desse tempo de admissão. Então, acho plausível e pertinente o governo ter feito esse tipo de, vamos dizer, de limitação, mais uma vez, como eu falei. E aí,
como a gente estava conjecturando, seria caso o empregador tivesse aí algum problema, ou tivesse que reduzir, ou tivesse que suspender, eu entendo que ele deveria procurar o sindicato, tentar fazer um acordo, né, para ver se seria o perfil. Mas, pela legislação, hoje não poderia fazer. Ok? Ok. Temos perguntas? Gente, mandem suas perguntas para cá, por favor. Né? A questão também que está tendo muito, viu, Rubem? Doutora, temos um aqui, ó, Sabrina. Funcionário suspenso, mas quer pedir demissão para ir embora. Como fica? Pronto, a gente chegou até a debater isso, né, Rubem? Isso hoje Bom, se você quiser, pode até começar. Bom, aí vamos a lá. introdução da resposta. Na MP, Sabrina, está previsto que durante a suspensão o contrato ele está, digamos assim, ele está sem efeito, mas que uma vez o empregado, partindo do empregado essa iniciativa da demissão, o empregador não pode cessar esse direito. O que deveria ocorrer aqui, digamos assim, legalmente, era cessar a suspensão. Uma vez que o empregado formaliza esse interesse em se desligar, cessava a suspensão, o empregador cessa a suspensão, retorna o contrato de trabalho para a situação de ativo e acata o pedido de demissão do empregado. Né? Sem esse pedido de demissão, durante a suspensão, o empregador, por iniciativa própria, não poderia demitir, deveria situação ativo, mas aí o empregado, em caso de iniciativa do empregador, teria a estabilidade que está prevista no MP, e o empresário, caso optasse por demitir, teria que arcar com a penalidade prevista lá no MP, né, as indenizações. Pronto. Não tem muito a acrescentar, isso mesmo. Ele retorna esse contrato, né? Ele tira a medida de suspensão, vamos dizer assim, e aí, caso seja da vontade mesmo do empregado, na situação específica, a qual a gente debateu, existia aí um interesse inadiável desse empregado, e aí a formalidade é que ele, de fato, manifeste, né? E de forma escrita, porque não quer mais manter aquele contrato, e a possibilidade é essa, de voltar, ele manifestar e o empregador efetuar aí a dispensa dele, né? Sem ter vamos dizer, a multa, porque ele vai meio que renunciar o período de estabilidade que ele teria, sabe, Rubem? Ele renuncia esse período de estabilidade da suspensão. No pedido de demissão, né? Isso. Temos aqui demissão. Outra pergunta aqui. Em tese é possível. A gente tem outra pergunta aqui da Dejane. Após a suspensão do contrato, a lei permite que o empregado possa ser colocado em redução de jornada? Bom, a MP, ela estabelece que a soma das duas modalidades previstas lá, redução e suspensão, não seja superior a 90 dias. Então, se o empregado teve contrato de suspensão, isso, de 60, e o empregador, no retorno disso, optar ainda por fazer uma redução, ele só pode fazer essa redução por mais 30, correto? Corretíssimo. Lá na MP tem dizendo exatamente isso, na 936. Pronto, tá caindo, voltei. Eu posso fazer sucessivamente a suspensão ou a interrupção, só que eu tenho que obedecer esse lapso temporal de, no máximo, 90 dias. Então, eu posso. Também no retorno de férias, retornei de férias, posso suspender? Não tem nenhum impedimento. Posso reduzir? Também não tem. Voltei de férias, posso reduzir? Também não tem nenhum impedimento. Ok? Ok, doutor. Agora temos umas questões polêmicas. O retorno das férias eu posso suspender, mas durante a redução de jornada eu posso conceder férias? Deixa eu lhe antecipar aqui qual foi o entendimento que a gente teve lá no plantão do Ministério do Trabalho. Segundo o órgão fiscalizador, não. Né? Durante a redução não seria permitido a concessão de férias
ou a aplicação de horas extras, tá? Nós fizemos essa consulta, até um cliente nosso que estava com essa dúvida, a gente formalizou para ver o entendimento. Embora eu já tenha visto em algumas decisões, alguns pareceres jurídicos, tratando que isso seria possível desde que resguardasse, no caso, sem as devidas reduções. Aí fica essa questão ainda, isso ainda é um fato, uma questão de interpretação, a gente não tem uma normatização disso, que nos dê essa segurança, mas o que a gente tem de entendimento do Ministério do Trabalho aqui no Ceará é que não. Mas juridicamente falando, fale as possibilidades. Pronto. Em tese, não sei qual foi o caso específico, mas em tese, se você resguardar a remuneração desse empregado, né, sem a redução, eu entendo que poderia sim dar uma concessão de férias. Até porque eu já vi situações em que essas férias eram necessárias tendo em vista a dobra, né? Então, necessariamente teria que dar essas férias por conta do vencimento, né? Então eu já vi essa situação, justamente com redução e com suspensão. A pessoa com contrato suspenso, né? Não poderia suspender, porque ela, se suspendesse, ela poderia ter aí um problema de férias em dobro. É possível que sim, para não ter essa dobra, vamos dizer assim, que o empregado, em tese, juridicamente, porque você acabou de me dar aí um posicionamento administrativo, né? Mas juridicamente, Isso. em tese, seria possível, tá certo? Eu sou favorável a essa possibilidade no resguardo da remuneração. E assim, é uma corrente crescente esse seu entendimento. Pelos grupos que a gente está participando, os grupos de estudo desse assunto, a gente está vendo cada vez mais esse seu entendimento da legalidade jurídica dessa ação se tornar um fato, né? Ser aplicada. O nosso posicionamento de buscar o entendimento do órgão fiscalizador foi só uma questão de segurança. Assim, administrativamente, o órgão fiscalizador se pronunciou dessa forma, mas não existe normatização, né? Então, aí fica a questão da segurança, da questão... Juridicamente, eu também entendo que seria possível, como você mesmo citou aí, resguardando esses... Voltamos. Bom, sempre na dúvida, sabe o que eu gosto de aplicar, Rubem? O direito do trabalho, ele tem um princípio protetivo, né? É um princípio de proteção. Então, sempre na dúvida, sempre aplicar o que melhor protege o empregado, né? O que não vai sonegar direitos desse empregado. Então, na dúvida, sempre tendencia para a interpretação que melhor atende ao empregado. Eu tenho essa visão principiológica quando existem assim, dúvidas que a gente não sabe mesmo, e como tudo é muito novo, não temos ainda jurisprudência para nos basear. Temos poucas ações já julgadas, né? Não temos muitas ações julgadas, temos alguns números de ações nesse período de pandemia, e sempre focando na questão de rescisão por força maior, sempre focando na questão de FGTS, né? Que é a maioria dos casos de ações trabalhistas que a gente está vendo aí, mas a gente não tem ainda julgados, né? A gente tem alguns posicionamentos de alguns juízes, mas não temos nenhum posicionamento do TST nesse período de pandemia, em alguns casos específicos, né? Então a gente tem que aguardar. Então vai sempre o bom senso e aquela questão do princípio protetivo do empregado. Até interessante, eu falei agora a questão de força maior. Muitas pessoas têm dúvida, né? Na questão da rescisão por força maior, né, que normalmente está sendo bastante aplicada, né, seria uma solução encontrada por algumas empresas lá pelo artigo 501 da CLT, né, que faz a rescisão por força maior. E aí vou voltar aqui. Pronto. E aí, nessa questão da rescisão por força maior, muitas empresas já estão fazendo, já estão executando isso.
E o que se diz, né, disso? Recentemente, a Caixa Econômica, vamos dizer, antes ela não estava autorizando o saque dos 20% do FGTS e do FGTS. Isso. Porque, gente, ó, quando eu falo de dispensa por força maior, eu tenho que entender que a verba indenizatória do FGTS, o empregador, em vez de pagar 40%, ele pagaria 20%. Tá certo? Então, só para as pessoas aqui entenderem. E aí, no início, a Caixa ela não estava com um protocolo para atender essas pessoas. E agora, sexta-feira, recentemente, ela autorizou esse levantamento de 20% da multa e do FGTS com base nessa questão da força maior. Entretanto, vamos dizer, esse procedimento da Caixa, ele não é um procedimento, vamos dizer, que vá, vamos dizer, aplacar essa polêmica da força maior, né? Então, ela ainda é passível de questionamentos. Eu entendo que, se for comprovada a força maior com fechamento da empresa, conforme consta a CLT, é possível. Eu entendo ser possível. Mas aí é como eu falei, não temos ainda vamos dizer, um posicionamento oficial do TST sobre esse assunto. Falta de jurisprudência nesse caso, né? A gente fica Não, nessa questão. mais do que A gente tem a interpretação da CLT que permite, que tem essa previsão, a gente tem legislação. A gente tem a Caixa Econômica, que é o órgão responsável pela gestão do Fundo de Garantia, normatizando algumas exigências aí que não estão previstas em lei, né? Alguns documentos, tipo, pedindo decisão judicial, tramitada em julgado, reconhecendo a força maior. Isso não tem previsão lá na CLT, que o empregador ou o próprio empregado precisa apresentar, então a Caixa normatizou isso, né? Como gestor do Fundo de Garantia. Pronto, Rubem. Em relação a essa previsão está lá na Lei 8.036, que é a lei que diz do FGTS, né? Que, vamos dizer, que normatiza, né? O Fundo de Garantia. Então, existe mesmo um artigo que fala desse reconhecimento judicial. E aí, a interpretação é justamente o ponto de discussão é justamente esse, porque se eu já tenho um decreto do presidente, né, a instalação da pandemia, a instalação da calamidade pública, eu não teria que ter a manifestação do judiciário. A questão é essa, porque é fato público e notório que estamos num período de calamidade pública, então eu não teria que ter essa confirmação. A discussão seria essa, entendeu? Porque lá na lei, é por isso que a Caixa começou no início por um protocolo, porque isso ia variando de caixa para caixa. Então, no início, ela começou a barrar, e agora, recentemente, ela teve esse entendimento de liberar. Para quê? Para não atrapalhar e nem prejudicar o empregado, e caso ele tenha alguma discussão a ser feita, ele vai procurar o judiciário. E aí ele vai procurar o judiciário para ver se existe ou não, no caso dele, a força maior. Mas a força maior, ela é permitida se comprovada, né? Então, como eu falei, tem muitas empresas já fazendo isso. Tem empresas que não existem mais, que fecharam mesmo, não tem como arcar com os custos. E aí a CLT, como você falou, possibilita essa saída, né? Então, está legalmente previsto, né? Isso. Então, existe essa legalidade de previsão. A gente, se tiver mais alguma pergunta, eu falei da força maior. Tem a MP, viu? Eu não cheguei a falar, eu fiz aqui uma linha de tempo bem bonitinha, depois eu vou até mostrar nos meus stories para os meus alunos verem aqui. Minha dedicação. Tem a MP 944, né, Rubem? Diz aí tua prática da MP 944 em relação ali a linha de crédito, né, das folhas de pagamento, como é que está sendo isso, está tudo direitinho, ou a gente está tendo algumas dúvidas em relação a isso? Não, na realidade, assim,
a linha de crédito do banco, mesmo antes dessa normalização da MP, alguns bancos, principalmente os privados, haviam já iniciado uma tratativa nesse sentido, linhas próprias, né, com algumas diretrizes do próprio banco, mas quando saiu essa normatização, tornou isso mais flexível, tornou as regras mais claras e assim, agora o empresário tem esse parâmetro entre o que está previsto na MP, que é a linha de crédito específica do governo, né? Flexibilização do prazo de carência, o grande que as pequenas empresas, na sua maioria, não usam pagamento de folha através de sistemas de folha de pagamento específico, né? A maioria, o que é que o pequeno empresário faz? Ele pega a sua folha de pagamento e ele transfere individualmente valores para os empregados. Transfere eletronicamente, dependendo do volume, até paga em espécie, a gente ainda tem muito disso, tá? E isso é uma dificuldade que a gente vai ter para essa linha, porque essa linha, o governo quando estabeleceu, uma das principais regras é que o crédito não vai para a conta da empresa, o crédito é efetuado direto na conta do próprio empregado. Legal. Então, o empregador faz a sua folha de ponto eletrônica, transfere para o banco com os valores, né? E o banco, através da linha de financiamento do governo, faz o crédito direto na conta do empregado. Lógico, tem a limitação de 2.090, que seria o equivalente a 2 salários mínimos. Então, para quem tem empregados que recebem valores acima, o crédito máximo é de 2.090, mas tem esse grande problema, essa grande burocracia, que o alcance na pequena empresa, na micro e pequena empresa, ainda está de forma muito reduzida, justamente por causa desse limitador. A questão das empresas desse porte não utilizarem essas ferramentas bancárias ainda. Outra coisa que me chama a atenção nessa MP da linha de crédito meio que uma estabilidade que eles criaram, né? Que você não pode demitir o funcionário, né? Até 60 dias após a última parcela desse financiamento. Então, eu meio que não posso demitir, então eu meia, né? Teve também aquela medida 946 que extinguiu aí também o PIS e o PASEP, né? Que trouxe o saldo das contas transferindo para o Fundo de Garantia, né? Sim. E vai possibilitar agora em junho mais um saque emergencial, né, a partir de 15 de junho. No começo falou em saques limitados até 6.012, que seria o teto da Previdência Social. Mas a gente já tem hoje mais claro que o saque emergencial vai ser condicionado a partir do dia 15, vai ser limitado a um salário mínimo, 1.045, com preferência justamente para aquele pessoal que tem conta inativa, aquele pessoal que vai ser na ordem decrescente dos saldos, a liberação dos saques vai ser por ordem decrescente dos saldos de conta, ou seja, quem tem saldo maior vai ficar no último grupo. É isso mesmo. Acredito que a Caixa vai operacionalizar dessa forma, né? O valor de fato é R$ 1.045, né? A limitação de R$ 1.045, e aí o encerramento, essa verba, né? Vamos dizer assim, essa rúbrica, né? Vamos chamar de rúbrica. E a gente outra tem coisa que eu queria falando só fazer um alerta com relação a esse saque um fato importante. Assim, não corram para as agências em 15 de junho. A Caixa já se pronunciou, esse saque vai poder ser feito eletronicamente através dos aplicativos da Caixa, aplicativo. Não há necessidade de ir para a Caixa para buscar esse saque. Esse saque vai ser disponibilizado
por meios eletrônicos, através de aplicativo, através do site de acesso do FGTS no ambiente da Caixa. Então, tudo isso já existe hoje a possibilidade de se fazer transferências de valores de saque de FGTS para contas pessoais, através dos aplicativos. Então, essa modalidade de saque provavelmente vai permitir também essa mesma utilização. Então, o intuito, como já vem sendo dito aí pelo governo, é evitar aglomerações, evitar concentração das pessoas nas agências bancárias, filas durante a madrugada para o pessoal conseguir atendimento. Então, aguardem as normatizações, aguardem as orientações dos aplicativos, e essa movimentação vai ser feita por lá. Essa pandemia, né, nos proporcionou essa rapidez, vamos dizer assim, né, essa automação de procedimentos, né, meio que fomos obrigados a nos automatizar de forma muito rápida. Então, essa sua orientação é perfeita nesse sentido. Realmente, a Caixa deve estar fazendo de uma forma onde, a partir do dia 15 que você falou, de junho, né? 15 de junho, por exemplo. Esse saque do FGTS, pronto, esse saque de FGTS em relação à questão do PIS e PASEP, viu, gente? A gente está falando aqui da MP 946, que extinguiu o PIS e PASEP. Então, é muito pertinente essa sua orientação. Está me vindo aqui na cabeça uma dúvida de uma pessoa, que ela diz assim, o que acontece com a suspensão do contrato? O que acontece, quais são os efeitos da suspensão do contrato de trabalho na prática, né? Vamos lá, na prática, o que vai acontecer? Quando se fala aqui em suspensão de contrato de trabalho, aquele contrato ele não tem efeito naquele momento, né? Que você falou assim no início da nossa live. Então, vamos dizer, traduzindo, eu não vou recolher contribuição previdenciária daquele meu empregado, né? Daquele contrato suspenso, eu não vou contar tempo de serviço, né? E eu também não tenho nenhuma obrigação no sentido de pagamento de salários, ok? Então, a suspensão do contrato de trabalho, ela nem vai ter tempo de serviço. Se não tem tempo de serviço, eu também não teria essa contagem do 13º. Essa pergunta veio de uma pessoa e aí eu me lembrei aqui de compartilhar e socializar com vocês. Então, na prática, eu não conto tempo de serviço e aí, efeitos de 13º, eu também não vou contar esses meses. Isso. Doutora, a gente tem aqui uma pergunta da Luzia, perguntando se, no nosso ponto de vista, essas medidas vão durar apenas 90 dias. Bom, na verdade, sim. Ela subiu aqui outra pergunta, eu achei que você ia falar. Na verdade, Luzia, vamos lá. As MPs, elas têm validade, né? Elas podem ser convalidadas em lei, elas têm validade durante 120 dias. As medidas de 90 dias, né? E 60 dias, no caso aí de suspensões e reduções, o que tem dizendo nas MPs? Tem dizendo que, dependendo do momento, o governo pode vir a vamos dizer, provisionar outras medidas, tá certo? Então, isso fica muito na área do futuro, do que pode vir a acontecer. Eu confesso que pode ser que sim. A gente vai ter aí um retorno atual de algumas atividades e talvez não seja necessário essas medidas. Eu acredito que quando cessarmos aí esses decretos, aqui no Ceará, acredito que o governador vai fazer de forma gradual o retorno das nossas atividades. Aí ela está perguntando ainda, né? Inclusive, doutora, já se fala, inclusive já tem aí o próprio Ministério da Economia falando de redução, de extensão daquele auxílio emergencial. A gente não está falando aqui de benefício, né? Do programa de manutenção de emprego e renda. A gente está falando do auxílio emergencial concedido aos autônomos, ao pessoal de baixa renda. Fala-se em ampliar por mais 2 meses. Então, assim, ainda existe essa incerteza. A gente não sabe se nesse cenário
essas medidas também poderão ser estendidas, como você mesmo falou, é uma questão futura que a gente precisa guardar pronunciamento aí dos órgãos para ver como vai Porque ficar esse cenário. na medida que as atividades vão retornando, né, os contratos que estavam antes suspensos ou reduzidos, as pessoas que estavam em home office ou não, elas vão retornando gradualmente aos poucos para aquelas atividades, né? Isso. E aí a gente não sabe se pode haver uma prorrogação. Como você bem falou, o auxílio emergencial, que foi previsto pela lei até 13.982, esse auxílio emergencial é justamente para atender as pessoas da informalidade, desempregados, MEI, contribuintes individuais. E aí, você falou, né, que ele já está com essa previsão de 2 meses a mais. Hoje ele está com 3 meses, tá certo? Hoje o pagamento das parcelas do auxílio emergencial é de 3 meses. Então, é possível sim, mas fica muito incerto a gente conjecturar. A ideia, né, e o sentimento é que a gente retorne, né, às nossas vidas, às nossas atividades, às nossas rotinas. Alguns setores talvez nem retornem logo, né, como os setores de entretenimento, eu acho que não retorna tão rápido, né, porque são setores que detêm uma aglomeração muito grande, talvez as escolas também não retornem tão rápido. A própria natureza da atividade vai se tornar um ato que dificulta esse retorno mais imediato, né? E vai ser um fator determinante do que vai ser rápido voltar ou não, né? Então, as medidas que a gente vem tomando e na prática que a gente vem atuando são essas, né? Acredito que você aí, como você está aí todo dia, né, na operacionalização aí dessas dúvidas, o retorno, o nosso sentimento é que retorne o mais rápido possível. Temos mais perguntas? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu passo aqui. A Luzia perguntando se essas pessoas que estão com contrato suspenso, elas vão perder 13º e férias desses 2 meses. Não tem esses a 2 meses de contar. suspensão. Não é que vão perder, eles não vão contar esses dois meses. Ela vai ter, sim, direito ao 13º e o recolhimento de FGTS, mas durante esse período de suspensão de contrato, não. Ele não vai ser contado. Porque quando eu suspendo o contrato, eu não tenho essa obrigação. Então, nesse período, eu não vou ter essa contagem de tempo. Não é assim, Rubem? Isso. Que caiu a internet. A minha internet, eu não sei se a minha está indo e voltando aqui, está oscilando. A Luzia, outra pergunta. Deixa eu ver se eu acho aqui. Passar aqui para lhe ajudar. Para a expressão do contrato de trabalho, a lei permite. Sim, a Luzia, eram 2 perguntas. Era se a gente acha que as medidas seriam só 90 dias, a gente já respondeu, né? Que é a questão que a gente entende que na medida que as atividades vão retornando, essas medidas devem ser cessadas ou adequadas a uma realidade nova. Né? A gente ainda não tem ainda como afirmar se haverá ou não prorrogação. A questão do 13º de férias, a gente acabou de responder aqui. Não é que a pessoa vai perder, na realidade não conta esses atos porque o contrato está suspenso, então não tem efeitos para a contagem de avos de férias em 13º. Ok, temos mais perguntas? Deu certo o que ela está falando. Um beijo para você, Veríssimo. É a Luzia, um beijo. É Luzia Veríssimo. Um beijo aí. Eu achei aqui interessante, está me vindo também outra pergunta, em relação à questão de eu posso trabalhar durante a suspensão do contrato de trabalho? E aí, Rubem, já viu essa pergunta para ti? Já, muito. Não, pessoal, não pode. Está claro lá na MP. É até uma questão de interpretação pura. Se o contrato está suspenso, não existe a prestação de serviço. Por consequência, por parte do empregador não tem a remuneração, não tem os encargos. Então, é claro, isso na MP, que não pode haver prestação de serviço, sob pena, inclusive, de descaracterizar esse acordo de suspensão, tá?
A partir Essa do prestação ela descaracteriza e joga para o empregador de volta a responsabilidade do custeio daquele salário dos respectivos encargos. Então, se de qualquer maneira, né, o empregador demandar esse empregado nesse período de suspensão, automaticamente esse acordo de suspensão ele vai estar, vamos dizer, cancelado, porque eu não posso, né, solicitar a prestação de serviço do meu empregado nesse período. E aí sim volta para o empregador toda a responsabilidade e o ônus de arcar com os custos daquele meu empregado, desde salário, recolhimentos, tudo, ok? A partir daquele momento daquela demanda, tá certo? Isso. E aí eu pergunto, posso trabalhar para outro empregador, Rubem? Pois é, doutora. Esse questionamento a gente já teve também. O empregado com 2 contratos, né, prestando serviço para 2 empregadores distintos, em um ele teve a suspensão e no outro ele está ativo em pleno desenvolvimento das suas atividades, né? A gente levou isso, procurou isso também junto ao Ministério do Trabalho e assim, o entendimento do órgão foi que os contratos são distintos. Então, ele tem a suspensão do empregador A, com a percepção do benefício, e tem a validação do contrato vigente lá no empregador B, podendo receber as remunerações daquele. São contratos de trabalho diferentes, né? E aí, quando do retorno das atividades, se for incompatível jornada, vai ter que se optar em relação ao qual o contrato de trabalho que o empregado vai seguir. Se for incompatível, tá? As jornadas de trabalho. Ok? Nem sempre a gente tem as respostas desejadas. O próprio cenário não permite que a gente faça isso. É tudo muito novo, mas a gente está aqui buscando justamente trazer de forma mais constante, de forma mais próxima possível essas interpretações e essas dicas do que a gente consegue mitigar nesses riscos trabalhistas nesse cenário. Sim, com certeza, né? Inclusive você falou dessa questão dessas mudanças constantes da legislação, e aí eu lembrei da questão da portaria, né, que a gente estava conversando, que era da portaria 10.486, que a gente vai ter sim notícia dela essa semana, por conta desse impedimento de suspensão e redução de aposentados. Então, fiquem atentos, porque a gente vai ter aí uma manifestação do Ministério da Economia nesse sentido, né? Para, vamos dizer, sanar essa insegurança que a portaria trouxe. Adiantando que acredito que, por conta daquela nossa regra de hierarquia das leis, a MP, logicamente, ela tem força de lei, então ela é superior à portaria, então, mas vamos ver aí o que o Ministério da Economia vai nos dizer sobre isso, tá certo? Então, estamos à disposição. Okay. Rubem, Ctrl CE também, né? Na verdade, através aqui da bio aqui da Controle, pode procurar o Rubem aqui e a gente vai sanando aqui. Podem mandar os directs caso alguma dúvida de vocês não tenha sido sanada nessa live, tá certo? Exatamente. Poliana, mais uma vez, obrigado. Espero que a gente retome esse papo em breve, né? Com essas mudanças aí da 1014B, a gente já pode deixar aqui pré-agendado um novo encontro para a gente tratar desse assunto. Perfeito, então, combinado.